Olá galera, Jober Chaves na área e hoje nós vamos fazer mais um vídeo da série Quem Quer Ser o Empresário. E hoje nós vamos falar, você está sendo roubado pelo governo? Bem, esse é um tema que me mandaram através de uma pergunta e perguntaram para mim se o imposto é roubo. E eu quero dar para você duas visões dessa questão de se o imposto é roubo ou não, tá bem? Então, em primeiro lugar, a gente tem que olhar se nós temos uma mentalidade de escassez ou uma mentalidade de abundância. Eu conheço grandes empresas aqui no Brasil que sonegam impostos. Então, e como sonegam impostos? Sonegam impostos comprando fiscais, comprando policiais, comprando políticos. E por que isso é ruim, né? Teve um pensador brasileiro que ele disse o seguinte, né? Que o ladrão, ele não tem amigo, ele só tem cúmplices. Então o que acontece? Essas pessoas não dormem à noite, porque especialmente agora com a nova justiça brasileira que permite a delação premiada para você reduzir a sua pena, se um desses políticos, se um desses policiais, se um desses fiscais forem presos, o que eles fazem? Eles delatam a empresa que está subornando eles e esses caras vão presos. Então, eu não acho que é para isso que você quer ser empresário, para correr o risco de ir preso. E às vezes a sua esposa é sua sócia no seu negócio, ou você coloca a sua família no seu negócio, muitas vezes, e aí todo mundo passa. Às vezes nem todo mundo vai preso, porque como um homem de verdade, você pode chegar lá e falar, não, eu que fiz errado, eu assumo, né? Mas o que acaba acontecendo é que todo mundo fica com a pecha de criminoso, né? Porque todo mundo é processado. Só você vai preso, mas todo mundo é processado. E a gente vê isso acontecendo com a família do Lula, por exemplo. Então, ele foi processado, a esposa foi processada, todos os filhos são processados no modelo que o pai arrumou. Eu não estou entrando no mérito se ele é culpado ou não, mas era a responsabilidade dele como pai não permitir que isso chegasse na família dele, e a melhor forma de não permitir que isso chegasse é se ele tivesse feito uma vida 110% dentro da lei. 110%. Bom, enfim, nós não vamos entrar nesse mérito. Isso faz sentido para você? Por que as pessoas roubam? Então, todas as vezes que você vê alguém roubando, e não me importa a circunstância, você pode chegar lá no supermercado e roubar 1 litro de leite, um pãozinho a mais, um detergente. E eu te falo isso porque eu fiz isso na minha jornada. Eu achava que era correto. Eu me lembro de colocar uma caixa de leite no carrinho, na parte de baixo, e eu, jovenzinho, recém-casado, passava pelo caixa e o caixa não conseguia ver e aquela caixa de leite ia sem pagar. Mas a minha mentalidade era completamente uma mentalidade de escassez. E porque eu pensava assim, eu era pobre de marré. Hoje, eu posso dizer que na mesma circunstância, uma moça deu um troco errado no supermercado e ela, vamos dizer que era um troco de R$100 e ela devolveu R$130. Quando nós percebemos, nós voltamos no supermercado, essa é até uma história engraçada, porque a moça chegou e falou assim, se não viu na hora, não pode mais reclamar. E aí, porque ela tinha certeza, né, que nós estávamos lá, porque ela tinha dado dinheiro a menos para nós, né? E aí estava passando um gerente, um supervisor, e aí ele perguntou, o que aconteceu? Falou, a moça deu o troco errado. E aí ele falou, é o primeiro dia dela, tá? Eu falei, mas então, ela deu a mais. E aí todo mundo ficou boquiaberto, porque as pessoas não voltam para devolver. Ema, cada um com seus problemas, entendeu? Eu estava, a semana passada, numa loja nos Estados Unidos, na Apple, estava com um amigo, empresário também, alguém que eu mentorei e hoje está muito rico mesmo. Falo, tá rico que tem casa no Brasil, comprou uma casa nos Estados Unidos, tem carro no Brasil, comprou um carro nos Estados Unidos, tem uma empresa no Brasil, abriu uma filial dos Estados Unidos, então, e tudo isso com 30 anos de idade. 30 anos de idade. Não é que ele, só depois de velho que ele conseguiu isso, mas nós estávamos numa loja da Apple, ele precisava comprar um negócio e nós estávamos conversando. E aí ele pegou o negócio, agradeceu o vendedor e já ia indo embora sem pagar. E aí quando nós estávamos saindo, eu falei, você não vai pagar?
pagar? Nossa, esqueci. Eu falei assim, e ele ficou envergonhado assim. Eu falei, cara, você é zero de problema. Você podia descobrir isso na sua casa. Você ia voltar e pagar, porque você não ia viver com isso dentro de você, saber que você lesou alguém. Por quê? Eu era o seguinte, o dono da Apple é rico, o dono do supermercado era rico, eu era pobre, então eu tinha... O que mais eu podia fazer? E o que ia ser uma caixa de leite para ele? Mas não tinha nada a ver com ele, só depois que eu fui descobrir isso. Tem a ver com a mentalidade de abundância. Se você tem uma mentalidade de abundância, você acredita que através dos seus dons, dos seus talentos, do seu crescimento, você vai conquistar tudo aquilo que você quiser na sua vida. Você vai sonhar, você vai trabalhar duro, você vai ter esperança, expectativa, fé, você vai construir tudo isso dentro de você e você sabe que se você tiver a capacidade de sonhar, você vai ter a capacidade de realizar. E é por isso que você não aceita pegar nada que não seja seu, ou não de propósito. Tá? Agora, vamos responder o outro lado da questão. Nós somos diariamente roubados. Eu moro numa cidade que tem 17 vereadores, 11 vereadores, não sei, e eles custam para a cidade, a Câmara dos Vereadores custam 50 milhões de reais por ano. E eles não produzem nada para a cidade. Eles não, como diz um ex-senador, eles não pregam um prego com sabonete. Eles não, então a cidade está de saco cheio. Então isso é roubo. Então a prefeitura cobra impostos para nós, pega desses impostos, dá 50 milhões para a Câmara dos Vereadores, que não faz nada com esse dinheiro, nada de útil para a cidade. E aí, o nome disso é roubo. Quando você vê que o país está passando por uma situação onde se precisa fazer sacrifícios, ajustes para a gente arrumar a casa e finalmente poder crescer, ser o Brasil que nós temos tamanho para ser, aí o que a gente vê, o governo tem uma dificuldade ali, o que nós fazemos? A gente vai lá, economiza aqui, diminuímos despesa, equacionamos as coisas ali, e o governo aumenta impostos, porque eles estão passando pela mesma dificuldade, mas eles não querem diminuir, eles não querem cortar. E aumentam impostos não para melhorar uma rua, para melhorar uma estrada, para melhorar uma energia elétrica, que seriam coisas que gerariam mais empregos. Sabe o que eles fazem? Eles aumentam impostos para melhorar a estrutura deles. Então, isso é roubo. E você está sendo roubado. Você pode pensar, Gilberto, eu não sou empresário ainda, hein? Eu não estou pagando impostos. Pois está. Cada 100 reais de luz que você paga, eu estou arredondando, 30 reais vai para o governo. Então, no ano, se você paga 100 reais de luz, você está pagando 360 reais. Esses 360 reais, você poderia levar seus filhos para passear, sua esposa para jantar, ou você podia comprar alguma coisa legal para você. Então, não me venha com essa de que eu sou empresário e eu estou sendo roubado, e você não. E eu só falei da luz, eu podia falar da água, eu podia falar das suas compras de supermercado, eu podia falar de quando você sai, eu podia falar da gasolina, eu podia falar de um monte de coisa. Então não ache que eu estou sendo roubado, mas você não está sendo roubado. Agora, por que as pessoas têm uma dificuldade de lidar com isso? Porque às vezes você acha que se você for um dos 150 mil pessoas que votou naquele cara e ele descobrir, você puder falar para ele, eu votei em você, às vezes você quer que ele faça um favor para você. E isso é uma mentalidade de escassez. Eu não quero favor de político nenhum, entendeu? Não é, mesmo nos nossos projetos sociais, sabe o que nós fazemos? Nós vamos lá e com recursos nossos, nós vamos ajudar as pessoas, e eu quero que você desenvolva esse tipo de mentalidade, essa mentalidade de abundância. Eu não sou a favor de nós sairmos por aí, dando políticos, batendo em políticos ou qualquer coisa assim, mas eu sou a favor de que você radicalmente, você chegue para o seu filho e fala assim, o papai é honesto, o papai tem uma mentalidade de abundância. Eu quero que você fale para sua esposa, e nós não vamos votar em ladrões nessa casa. Eu não aceito. E, gente, ontem nós tiramos alguns ladrões do Congresso, alguns ladrões, amanhã vamos tirar outros, porque quando nós formos o suficiente, aí nós vamos deixar de ser roubados. Porque o bom dinheiro é o dinheiro que nós pagamos como impostos na forma de semente. E o governo devolve esses impostos, essas sementes para a sociedade para fazer o Brasil crescer. Mas quando a gente vê os caras andando de carro novo, os caras comendo lagosta, camarão, andando de primeira classe, então aí o que nós vemos, eles são... O governo é sempre consumidor de riqueza, sempre, ele não gera riqueza. O governo só pega dinheiro de um e dá para o outro. Não importa.
Pode ser o Lula, pode ser o Bolsonaro, tá? Não há, e o Bolsonaro agora vai mudar o país. Vai mudar se ele cumprir a promessa. Mais Brasil e menos Brasília. Se ele cumprir essa promessa, se ele tiver dificuldade para cumprir essa promessa e parar de atrapalhar a gente, continua também nos roubando. Porque tá lá levando o salário de presidente, tá lá levando, sustentando a família, vai ter aposentadoria depois de presidente, mas ele deveria pegar tudo isso e radicalmente ajudar o Brasil a melhorar. Eu não estou dizendo que é fácil, porque tem pessoas que estão lá há muito tempo mamando, mas tem que ser feito a favor das futuras gerações que moram aqui no Brasil, tá bem? Então, eu quero terminar dizendo que nós precisamos construir uma mentalidade de abundância, e a melhor forma de você fazer isso, seja um empresário. Seja empresário, seja um gerador de riqueza, construa o melhor para sua família, construa o melhor para você, construa o melhor para o Brasil. E quando chegar na hora da eleição, que você seja durão e que a sua mensagem, e eu não falo aqui a favor desse ou a favor daquele, mas que a sua mensagem seja uma mensagem de não ao roubo. Eu não aceito mais ser roubado, essa deveria ser a sua mensagem. Combinado? Se você estiver pronto para fazer isso, se você estiver pronto para construir uma mentalidade de abundância dentro de você e viver essa mentalidade, eu posso garantir para você que the best is yet to come, o melhor ainda está por vir. See you soon. Nos vemos em breve and God bless you. Deus abençoe você.